Bom, aí nós temos o segundo problema, que está diretamente relacionado com esse, que é o fato de que o governo não tem uma verdadeira base de apoio, né? Aqui a gente deveria aproveitar um pouco para se autoelogiar, né, se vangloriar, porque nós falamos desde o começo que esse tipo de eleição fajuta não dava autoridade política para o governo, que o governo só teve 1/3% dos votos, e só teve esse 1/3% dos votos, se é que ele teve também, porque nós estamos vendo tudo de fora, porque o principal competidor estava fora. Então, no final das contas, o governo não tem apoio nenhum. Ou digamos assim, o governo tem um apoio, mas é um apoio muito menor do que aquele que aparece na eleição. Aí, né, encarregaram um desses institutos mais vigaristas que tem, direitistas, que é a CNN, para fazer uma pesquisa sobre a popularidade do governo. E é isso que um governo, né, no segundo mês do seu mandato, tem 39% de aprovação, segundo esse instituto. Descontado, né, o otimismo do instituto, isso daí facilmente vai cair para coisa de 20% ou 25%. Quer dizer, também aí a imprensa não faz muito barulho, né? Mas o resultado é completamente desastroso. Tanto que a própria pesquisa aponta que esse é o pior resultado da época do regime político pós-ditadura militar. Né? Vocês têm que, para entender bem o significado desse dado, tem que entender que o governo foi empossado no dia 1º de janeiro, né? E nós estamos aqui hoje no dia 30 de fevereiro. Não, dia 30 de fevereiro não dá. É uma mentira do meu relógio, que não se adaptou, né? Nós estamos aqui no começo de março, né? Ou seja, praticamente exatos 2 meses, e o governo já está com uma aprovação muito baixa. Uma outra pesquisa que foi feita separadamente, que não é uma pesquisa desse momento, mostrava a composição do eleitorado Bolsonaro na eleição. Então, essa pesquisa dizia o seguinte, que os bolsonaristas firmes, o núcleo firme do bolsonarismo, quer dizer, que seria a verdadeira base social do bolsonarismo, seria no máximo 18%. E aí você teria mais 2 camadas, né? Teria 2 camadas que principalmente teriam sido levadas a votar no antipetismo. Também não é bem acertada essa avaliação, porque uma parcela de eleitores do Lula votou no Bolsonaro, evidentemente, né? Então, fica claro que você tem um governo que, devido à maneira como foi feita a eleição, ele é um governo com pouca autoridade política. Nós já fizemos a comparação várias vezes, mas eu acho que é o caso de insistir com o governo Macron, né? O Macron teve 21% dos votos no primeiro turno, já falamos várias vezes, né? E depois teve mais de 60% de votos no segundo turno. Então fica aí a dúvida. Ele tem 60% dos votos, ele tem 21%. Aí explodiu a mobilização que mostrava que, na verdade, o que ele tem é 21%. Inclusive as pesquisas que foram feitas no meio da mobilização dos coletes amarelos, que continua desgastando o governo Macron, mostravam que ele, nas eleições para o Parlamento Europeu, estava com 20% de intenção de votos. Quer dizer, a base social do governo Macron é essa. Então você tem uma contradição muito grande, porque você elege governos por meio de fraudes e falcatruas contra o regime representativo. Um regime representativo que é
extremamente limitado, né? Particularmente no Brasil, mas que conferiu, durante um determinado período, autoridade a alguns governantes. Toda vez que a burguesia exagerou na dose, na manipulação das eleições, abriu-se uma crise. É o que aconteceu com o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Collor de Mello ganhou uma eleição fraudada também, igual ao do Bolsonaro, contra o Lula. Aí ele foi governar, apoiado na burguesia, principalmente, e numa pequena faixa de classe média, que basicamente é essa mesma do Bolsonaro hoje, né? E fracassou na economia e não tinha sustentação nenhuma. A hora que ele perdeu a sustentação da própria burguesia, ele afundou. Bom, o Bolsonaro está, digamos assim, ameaçado de perder a sustentação da própria burguesia nesse momento. Né? Não tanto pelo besterol do Ministério, né, que é um ministério muito maluco, mas principalmente por causa da economia. Ele não consegue levar adiante as suas reformas, não conseguiu montar uma base real no Congresso até agora, a reforma da Previdência está ameaçada, a contestação da reforma da Previdência de todos os lados, inclusive de camadas superiores da população, não da camada inferior mais pobre, embora, do ponto de vista da camada mais pobre, a rejeição à reforma da Previdência é total, né? Por isso também não dá para acreditar que ele tenha 39% de aprovação, porque ele tem a aprovação de que se a esmagadora maioria da população é contra a reforma da Previdência. Não teria aprovação absolutamente nenhuma de ninguém. Então nós temos um governo que está numa situação de crise total, né? Diante disso, a única política sensata é o que é? Que os movimentos sociais, populares, operários, montem uma ofensiva contra o governo Bolsonaro. Independentemente da má vontade da maior parte das direções, essa ofensiva vai se montando, porque as manifestações estão aumentando em todos os lugares, né? Tudo que o governo faz dá lugar a protestos. Nós estamos vendo um panorama que é parecido com o do governo Temer. No governo Temer também. O pessoal não acreditava que o governo Temer fosse um governo fraquíssimo, né? Sempre tem, né? O mundo precisa dos analistas, sociólogos, né? Não, então o governo tem esse apoio aqui, colocar aquele pezinho ali, 2 tijolos, tal, não vai cair, tal. Eles sempre têm uma explicação para explicar aquilo que não é correto. O governo Temer se desmanchou completamente, né? A partir do momento que ele começou a mostrar qual era a sua política para o povo. A mesma coisa está acontecendo com o Bolsonaro. A aposta da burguesia era de que, como o Bolsonaro foi eleito, e teria sido eleito por 50 e tantos milhões de votos, isso daí daria sustentação para levar adiante essa política até conseguir um resultado econômico. E a realidade está mostrando que isso daí não se confirmou. Eu vi, inclusive, um editorial de um dos jornais, não me lembro agora se é o Globo, se é o Estado de São Paulo, que falava o seguinte: sem margem para errar. Então falava que o governo Bolsonaro, que a pesquisa que dava 39% para o Bolsonaro, mostrava que a base social do Bolsonaro desapareceu, né? Na realidade, ela não existiu. Eles não conseguiram, através da eleição, criar uma certa aparência de legitimidade para o governo. Não conseguiram. E que, portanto, o governo tinha pouca margem para fazer loucura. Que os erros aí levam o governo para a liquidação total. Isso não é opinião, né, de algum otimista da esquerda, porque na esquerda sempre tem os otimistas, né?
O cidadão está na cadeia, não, o governo vai cair agora e tal. É uma avaliação da própria burguesia que mostra a deterioração do governo, que é uma deterioração muito grande. Quer dizer, inclusive, esse editorial chamava a atenção, né, ia ser importante, para parar com a farofada pseudo-ideológica da direita, que eles mesmos, né, os golpistas de direita, consideram que esse negócio da extrema-direita é tudo demagogia, né, que não é para valer o negócio. Então, falar para o pessoal parar com a demagogia e procurar acertar em alguma coisa, porque senão o governo cai. O que é uma mudança extraordinariamente importante. Mas ela só é importante, aqui nós voltamos a uma questão que foi colocada, que foi discutida antes. Ela só é importante para agir politicamente. Para ficar como espectador, ela não serve. Você não pode ter a expectativa de que o governo vai cair sozinho. É preciso uma atuação para que isso aconteça, né? Aí nós nos defrontamos com uma série de problemas. Mas antes,